Vamos abrir então o livro Sementes de Felicidade. Seja decidido. Uma ação real, forte e decidida transforma as situações. Vence problemas, modifica, faz caminhar para frente. Amor e ação conjugados operam na intimidade das complicações. Mexem com elas e abrem novos caminhos e opções. É você surgindo vencedor, forte, decidido. Entre na boa ação, vá para adiante, não se recolha, indiferente e infeliz. Prossiga confiando. Só é realmente bem-sucedido quem tudo faz com boa intenção. Vamos fechar nossos olhos para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, nessa casa de orações, nessa casa de estudos, onde a espiritualidade trabalha, nos acolhe, nos orienta, nos faz ser seres humanos melhores, seguindo adiante, como disse a mensagem que ouvimos agora. E que nesse momento possamos agradecer por mais esse início de semana, onde estamos reunidos aqui, buscando os ensinamentos do Cristo, nosso maior exemplo e inspiração aqui nesse planeta, e que possamos seguir firmes adiante nessa nossa busca pelo nosso melhoramento espiritual. Pedimos orientação para o nosso palestrante do dia e que a todos nós que vamos ouvi-lo possamos entender suas colocações, suas reflexões e que principalmente possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, do livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, nós temos algumas considerações a respeito da dependência emocional. Nós, seres humanos, ainda somos criaturas inacabadas, tanto emocional quanto espiritualmente. Para que completemos essa tarefa de evolução até a perfeição, invariavelmente necessitamos do outro. Então, os filósofos, os cientistas sociais, aquilo que é conhecimento comum, já nos diz que nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos fazer as coisas se nós vivemos como se fôssemos ilhas. O ser humano não consegue viver isoladamente. Alguns até tentam, mas a gente não consegue, se isolando das outras pessoas, alcançar os patamares evolutivos, aquilo que necessitamos enquanto evolução, se nós não temos a outra pessoa do nosso lado. Nós precisamos de família, nós precisamos de sociedade, nós precisamos de trabalho. E essas coisas, elas estão invariavelmente atreladas à necessidade da outra pessoa. Nós temos casos da literatura, da história, que narram para nós situações de crianças que acabaram ficando longe de famílias, longe de seres humanos e acabaram sendo criadas pelos animais. E essas crianças, elas tomam a mesma direção, o mesmo caminho dos animais que as acolhem. Então, se fosse um grupo de lobos, essas crianças se comportariam como se fossem lobos. Se for um grupo de macacos, essa criança se comporta como se fosse um macaco. Então nós, apesar de sermos criaturas humanas, dotados de razão e com a possibilidade de entendermos Deus e de conseguirmos encontrá-lo e de conseguirmos alcançá-lo,
nós, encarnando na matéria, precisamos de seres humanos para que sejamos seres humanos. Se os seres humanos fazem coisas às vezes que nós execramos, fazem coisas às vezes que inflamem em nós algum sentimento de indignação, são esses mesmos seres humanos quem acolhem, são esses mesmos seres humanos que fazem a caridade, são esses mesmos seres humanos que auxiliam e que são fraternos. Então nós vamos ter dentro de uma grande escala indivíduos que estão começando dentro do gênero humano e nós vamos ter indivíduos que já são dotados de uma razão e de uma emoção acima da média. Mas nós que estamos no meio do caminho, que ainda somos criaturas inacabadas, precisamos do outro, precisamos do ser humano. Daqueles que são dotados de maus exemplos, nós precisamos vê-los e compreendê-los para que nós possamos não segui-los. Eles nos dão os exemplos do que não fazer. Aqueles que são dotados de uma razão mais evoluída, de um sentimento mais aprimorado, esses sim nos dão os exemplos que nós precisamos seguir e acatar. Sendo que o Mestre Jesus é o exemplo máximo da evolução humana para nós que estamos encarnados. O Cristo, por certo, ainda tem o que evoluir e nós ainda estamos no começo dessa escala e precisamos ter um alvo, precisamos ter uma meta e a meta é o Mestre. Então, encarnados, precisamos dos outros. E Deus socorre a criatura pela própria criatura. Então, quando a gente faz orações ao Pai, significa que alguém vai vir em nosso socorro e que esse alguém foi inspirado por Deus. O outro é o que fornece para nós o substrato do qual podemos emergir em lições e aprendizados, bem como em cenários que conseguimos compreender e elaborar de forma intelectiva. Então, a outra pessoa, o outro ser humano, ele vai fornecer para nós o substrato. Então, os nossos pais são um substrato maior. Nós podemos surgir deles, nós podemos emergir deles, nós podemos germinar. E ali nós vamos encontrar todas as primeiras lições, as lições básicas. E dentro dessa família e dentro dessa sociedade, nós vamos conseguir encontrar cenários. Esses cenários nós vamos encontrar outros personagens. E esses personagens e esses cenários nós conseguimos compreender e conseguimos elaborar. Então, quando somos crianças, os nossos pais são os nossos pais. A nossa casa é a nossa família, é um cenário. Quando nós saímos, ampliamos os nossos âmbitos de interação, vamos para as comunidades, vamos para a escola, vamos para a cidade, vamos para o bairro, também é um cenário. E ali existem atores. E nós conseguimos compreender e elaborar qual é a nossa relação com a outra criança, qual é a nossa relação com o outro adulto. E quando somos adultos, qual é a nossa relação com o trabalho, com a família, qual é a relação que eu tenho comigo mesmo. Então são esses cenários repletos de outros atores que vão criar para nós as lições de aprendizado. Então, quando eu me relaciono comigo mesmo, no cenário de mim, com a minha personagem, existem lições e aprendizados ali que eu preciso elaborar, compreender, eu preciso racionalizar. E existem também o cenário com os outros. Então, com o cônjuge, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o patrão, com o empregado, com o amigo. São outros personagens e outros cenários, e ali eu tenho lições. Eu tenho lições no trabalho, eu tenho lições na família, eu tenho lições no casamento, eu tenho lições com os meus irmãos, eu tenho lições simples na rua com as outras pessoas. Então, esses cenários intelectivos, eles vão criando para nós isso que faz com que nós tenhamos
condições de compreender as lições dos aprendizados em cenários que conseguimos compreender. Mas, se nós estivermos numa caverna, no alto de uma montanha, numa ilha, no fundo de um vale, sozinhos, nós vamos ter cenários da natureza, mas nós não seremos os seres humanos que devemos ser e evoluir da forma que conseguimos e que compreendemos. Durante esse processo, ficam lacunas íntimas dentro de nós, capazes de provocar efeitos diversos em nossa personalidade, expressos na forma de carência, medos e dependências. Então, se nós somos criados em uma família com problemas, muitas vezes sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos, muitas vezes nós não temos família, somos adotados, ou nós temos a nossa família completinha, nós temos pai, temos mãe, temos filhos, temos tudo, mas essas pessoas têm o que Joana de Ângeles chama de lacunas, buracos, espaços, vazios, lacunas íntimas dentro de nós. Algo não foi preenchido. Ou nós não fomos amados, ou não fomos orientados, ou fizemos coisas ruins e não sabemos qual é a coisa boa que devia estar no lugar daquela coisa ruim. Nós vamos ficando incompletos. E essa incompletude, essas lacunas, vão provocar efeitos diversos em nossa personalidade. Então nós podemos nos tornar carentes, nós podemos nos tornar inseguros, dependentes, medrosos, agressivos. Dependendo do ambiente em que nós estamos inseridos, nós vamos ter esses buracos. E nós não sabemos o que isso significa. Às vezes nós chegamos na idade adulta e temos uma lacuna dentro da nossa personalidade, sentimos que nos falta algo, mas não sabemos o que. E nós vamos tateando, nós vamos buscando. Às vezes nós precisamos do outro para nos dizer que buraco é esse, que vazio é esse que nós carregamos. E muitas vezes nós descobrimos daí, não sabemos o que fazer. Então este sentimento, essa indiferença, este medo, essa carência, essa dependência, foi por causa de uma situação qualquer que aconteceu na minha família lá quando eu era adolescente. E daí você faz o que com isso? Como é que resolve? Volta lá na adolescência? Não volta. Então nós precisamos entender a nossa jornada. Precisamos compreender que somos criaturas ainda em processos, ainda em aperfeiçoamento. E que nós todos temos lacunas. E aí nós vamos nos relacionar com os nossos amigos, nós vamos nos relacionar com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Nós vamos fazer esse relacionamento com essas pessoas e muitas vezes os nossos relacionamentos com essas pessoas, necessários que são, eles podem ser relacionamentos doentios. Nós, na nossa atitude, podemos estar deixando a pessoa doente. Nós, na nossa doença, transferimos para a pessoa a nossa doença também. Provocamos efeitos diversos em nós e nos outros. E nós precisamos olhar isso. Muitas vezes nós, quando enfrentamos um problema, a gente esconde o problema, a gente põe ele no escuro, a gente abre um quartinho escuro e joga a nossa carência lá dentro, joga o nosso medo lá dentro, joga a nossa dependência lá dentro, e fazemos de conta que aquilo não existe. É um aspecto da nossa personalidade que não queremos ver. Esconder as coisas não resolve. Porque nós escondemos uma coisinha, escondemos outra coisinha, guardamos mais alguma coisa, negligenciamos mais um fato, porque é fácil fugir disso. Mas isso vai se somando e vai formar aquilo que nós chamamos de sombra, aquilo que comumente é chamado de sombra.
todos nós temos sombras. Todos nós temos áreas dentro de nós que a luz não penetra. E esses dias eu vi uma definição bárbara. Nós escondemos as coisas, nós criamos esses quartos escuros e um dia nós nos vemos com feridas. Nós nos vemos machucados. E a expressão que eu ouvi é: as feridas são os buracos por onde entra a luz. Definição magistral do que nós fazemos conosco mesmo. Guardamos tanta coisa que essas coisas acabam por criar feridas, e essas feridas é por onde a luz vai entrar. Seja no nosso corpo, seja no nosso espírito. Então precisamos ser honestos. Somos medrosos, somos carentes, somos dependentes. Somos. Não tem problema nenhum em admitir para nós mesmos. Claro, não vamos então escrever isso numa faixa, amarrar no nosso carro e sair na rua divulgando. Não há necessidade de fazer isso. Mas para nós mesmos precisamos ser honestos. Vamos admitir o que somos. Porque admitindo o que somos é o primeiro passo para a cura. É o primeiro movimento que nós fazemos para resolver esse problema. Então, se eu tenho lá os meus problemas com a raiva e eu quero esconder isso, eu vou criar a minha sombra. Mas, se eu admito isso para mim mesmo, se eu sei que sou procrastinador, sou preguiçoso, sou irreverente, sou imaturo, vamos admitir isso num primeiro momento. E depois vamos começar a criar a virtude que falta para que esse problema seja resolvido. Então, vamos nos analisar. Todos somos assim. Não existe. Você olha lá na rua, você diz: nossa, que perfeição. Não há perfeição. Perfeição é o Cristo. O resto tem que batalhar. O resto ainda vai ter que malhar. O resto somos nós. Então, todos nós temos limites, nós temos defeitos, temos qualidades. Em algum momento nós avançamos, em outros não. Precisamos ser honestos conosco mesmo e começar a trabalhar esse nosso problema. Porque não compreendemos ainda como agir diante de certas forças, desejamos que alguém faça por nós. Estamos falando hoje especificamente da dependência emocional, né? Então, diante desse mar de situações, escolhemos uma. Joana de Ângeles cita a dependência emocional. Então, estamos ali, temos as nossas sombras, temos os cenários, temos as forças que agem nesses cenários, em nós, contra nós, a favor de nós, são forças que só fazem sentido quando estamos encarnados. Por isso da encarnação. Por isso de estarmos aqui num corpo humano. Não sabemos como agir. Aí, de repente, alguém vem e nos ajuda. A partir dali, nós criamos um vínculo e passamos a desejar que alguém faça por nós. Que resolva as nossas dificuldades, de forma que não necessitamos sair da nossa zona de conforto. Então você vai ter aquela pessoa que diz assim: ah, mas eu não sei ir lá no banco. E dá o cartão para outra pessoa. Ah, mas eu não preciso trocar uma roupa. Fulano, vai lá para mim e troca. Eu vi lá uma tal, uma cor assim, troca para mim. Ah, porque eu não consigo regular meu equipamento. Chama alguém. Ah, porque eu não consigo fazer isso. Então vem outra pessoa. Ah, porque sempre tem uma desculpa para não fazer. E daí sempre coloca na mão do outro. O outro que tem que fazer. É fácil a gente entrar nessa zona de conforto e querer que as outras pessoas resolvam as nossas dificuldades. Mas e essa dificuldade, por exemplo, da preguiça? Né? Digamos assim que o indivíduo percebe na sua personalidade lá que ele é preguiçoso, ou ele tem acessos de raiva, né? A raiva está descontrolada nele, ou ele, né? Descontrolado lá em algum aspecto. Como é que nós vamos resolver
esse nosso aspecto íntimo querendo que o outro faça por nós. Não há como fazer. Então a gente tira de nós e joga no outro. Ah, o fulano é muito irado. Eu não. O fulano, nossa, cara, viu os acessos de raiva do fulano. Eu não. O outro. Quando a gente está fazendo isso, significa que eu já identifiquei em mim, mas eu botei um véu na frente. Peguei a minha raiva e fiz lá a sombra, né? Botei na sombra. Mas o meu inconsciente já está me dizendo. Eu não sou assim, o outro é, eu já vi o outro, eu já vi no outro isso, nossa, o outro. Quando fala o outro, significa que está em mim. É o primeiro elemento. Pelas nossas falas, pelos nossos discursos, a gente já pode começar a fazer um apanhado de onde nós estamos. Quando nós queremos que o outro resolva as nossas dificuldades, nós estamos nos colocando numa zona de conforto. Claro que lá fora está cheio de gente intransigente, um mundo de provas e expiações, e está reencarnando porque precisa, né? Precisa reencarnar. E imagina o que nós vamos encontrar. E daí tem aqueles, os outros, que eles são próximos, mais próximos, bem próximos. Estão reencarnando também, estão com sombra também, estão com dificuldade também. Então, às vezes, a gente exige demais do outro, que é o próximo nosso, bem próximo nosso. A gente exige demais. Mas ele não tem para dar. Não tem como fazer isso. O outro, às vezes, ele está dando mais do que ele pode. Mas nós ficamos exigindo. Por que nós exigimos? Olha o aspecto espiritual, né? O aspecto psicológico. Por que eu exijo do outro? Por que eu quero do outro? Eu exijo, o outro tem que me dar. Né? Também. Se eu estou exigindo do outro, é porque eu não estou exigindo de mim. Se eu quero que o outro faça, né? Se eu coloco a responsabilidade em cima do outro, é porque eu tinha que estar colocando a responsabilidade em mim e eu não estou fazendo isso. Então o que eu faço? Sombra, exijo do outro. Então o outro para nós traz esses cenários profundos. E isso é de uma nuance, de uma psicologia profunda, transpessoal, como Joana de Ângeles diz, que às vezes a gente pensa, mas será? Né? Será que é assim? Será que quando eu falo do outro, na verdade, eu já vi em mim, o meu psicológico está me mostrando, isso parece uma coisa tão fora, né? Mas é. Então, será que quando eu exijo do outro, quando eu jogo no outro, então a gente já começa a perceber, claro, e admitir, né? Se nós já não queremos admitir em nós e fazemos sombra, imagina admitir quando eu jogo no outro, que o outro eu estou vendo, mas se eu estou vendo no outro é porque eu já identifiquei em mim, está em mim. Então nós precisamos sair dessa zona de conforto e parar de querer que as outras pessoas resolvam para nós. Se vem para nós, se está no nosso alcance, se é da nossa responsabilidade, nós é que temos que fazer. Isso é a dependência emocional, na qual o indivíduo não consegue lidar consigo e com a vida de forma adequada sem a presença ou auxílio da outra pessoa. Então nós precisamos de uma bengala, o outro passa a ser uma bengala. A dependência emocional, eu não consigo lidar com a vida. Eu preciso de alguém. Eu quero que alguém faça. Eu não consigo, mas alguém tem que conseguir. Então nós criamos essa dependência emocional. Não conseguir lidar com a vida. Sempre, e isso os espíritos deixam claro para nós, sempre que uma situação nos alcança, é porque nós já temos dentro de nós o elemento para resolver aquela situação. Nós já temos bagagem suficiente para ir lá e fazer. Dá medo. Dá insegurança. Eu não sei por onde começar. Mas, se eu for e insistir, eu resolvo. Talvez não saia o beija-flor que a gente quer. Que a gente sempre quer um beija-flor. Talvez saia um urubu, talvez saia um jacu, mas alguma coisa sai. E é essa coisa que nós vamos usar para o próximo passo. Porque se eu sair para fazer um beija-flor e fiz um urubu, eu já sei fazer urubu. Na próxima vez, eu vou fazer um jacu. Depois eu vou fazer uma saracura. Até que saia uma pomba. Uma pomba já é alguma coisa, né?
Já não precisa mais, já não é um bicho feio. É um bichinho bonitinho. Então, como é que a gente vai fazer beija-flor? Começando a fazer com o urubu, fazendo jacu. Não tem outro jeito. Então, essa dependência emocional nos mostra que nós não temos como lidar com a vida. Nós não sabemos como lidar com a vida. Mas para lidar com a vida tem que botar a mão na massa. Tem que ir lá e levar. E daí, lembrando que está todo mundo igual. Se nós estamos lidando com problemas emocionais, sociais e psicológicos em Piratuba, imagina que está todo mundo. Porque se você está aqui, imagina uma situação social e psicológica na África. Imagina uma situação psicológica e emocional na Austrália. Está de acordo com aquilo lá. Se nós estamos encarnados em Piratuba, significa que está todo mundo assim, parelhinho. Então não tem ninguém mais, não tem ninguém menos, está todo mundo mais ou menos igual. Então se eu saio para a luta e eu não me dou bem, talvez se o outro fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, ele vai criar talvez um resultado menor do que o meu. Então não existe perfeição, existe aquilo que eu faço. E existe aquilo que eu não faço, porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança, porque eu tenho dependência emocional. Eu não vou fazer porque o outro tem que fazer. Para uma pessoa que tem dependência emocional, é muito difícil tomar decisão, mesmo a mais simples. Mesmo as mais simples, sem conselho e aprovação. Então eu vou tomar uma decisão, mas alguém tem que aprovar. Mas não passa pela aprovação de ninguém, passa pela minha. Ou eu tenho que me aconselhar. Sim, às vezes tem coisa que sim, nós precisamos encontrar uma pessoa, mostrar o problema para ela, mostrar as opções e dizer, olha, o que eu faço, né? Às vezes a gente precisa do conselho. Mas às vezes a gente não precisa de conselho nenhum. A gente já é grande o suficiente. Nós já estamos aí beirando mais de 30, né? Podemos começar a tomar decisão. E arcar, claro, com aquilo que surgir dali. Conselho para tudo? Não precisa. Aprovação para tudo? Não precisa. Às vezes a vida é aquilo que eu vou fazer dela. Então nós podemos pegar o conselho? Podemos. Mas no final, eu vou decidir e a minha decisão doa aquilo que tiver que doer. Né? Eu vou beber o meu cálice até o fim. Quando um vínculo existente se rompe com a morte do pai e da mãe, o dependente busca qualquer outro relacionamento que lhe forneça o cuidado de que necessita. Então, o indivíduo que tem uma dependência emocional de pai e mãe, por exemplo, pai e mãe, chega, né, tem prazeralidade, um dia vai desencarnar, um dia vai morrer. E daí esse indivíduo vai atrás de um substituto. Então você vai ter aquela pessoa lá que tem a dependência emocional lá dos pais, e de repente está num relacionamento, o relacionamento não vai bem, porque essa pessoa está louca quando ela já se viu, mas às vezes o problema não é o cônjuge, o problema está lá atrás do pai e a mãe, que não desmamaram, que não educaram para o mundo, que não fizeram, não botaram para tomar decisão, né? A pessoa fica naquela dependência emocional. E os pais gostam daquilo, né? O filho está ali e não lançam ele para o mundo. Mas um dia o pai e a mãe moram e daí? Né? Esse indivíduo que se cria na dependência emocional vai fazer o quê? Vai buscar uma dependência emocional no filho, vai buscar uma dependência emocional no cônjuge. E daí o marido vai ter que fazer o papel de mãe. Mas ele não é mãe, ele é marido. E marido é aquilo lá mesmo, não é mãe não. Mãe é outra coisa. Marido é marido, mãe é mãe. Mas aí o indivíduo tem lá uma dependência emocional da mãe, o dia que a mãe morre, o marido tem que ser a mãe daquela moça. Ou a esposa vai ter que virar mãe daquele marido. Ela é esposa ou não é mãe dele? Então, o dependente emocional não faz essa distinção. Ele era dependente da mãe e a nora não prestava. Agora a mãe morre, daí a esposa tem que virar mãe. Então, são cenários que não fecham. Né? O indivíduo tem que ser o que ele é, aonde ele está colocado. Ou o filho, né? Não encontra de repente esse respaldo no cônjuge, vai em cima do filho. Daí o filho tem que fazer tudo. O filho tem que ser o escravo, o filho tem que ser, né, qualquer coisa. A bengala é o filho. Então precisamos cuidar com isso. E daí o que acontece? O afeto fica em segundo plano. Aquilo que une as pessoas fica em segundo plano, porque daí ele passa a ser minha bengala. Podendo estabelecer assim relacionamentos desequilibrados e distorcidos. Então, o indivíduo masculino que vai se relacionar com a esposa, fazendo a esposa ser substituta da mãe dele.
está desequilibrado e está distorcido. Está vivenciando uma lacuna dentro dele lá que ele não preencheu. Né? Não enfrentou a vida e agora quer que a esposa se transforme na mãe. Ou que o marido seja a mãe. Né? Não dá. São coisas... É um relacionamento perturbado e distorcido que o indivíduo vive, ele não vive o papel dele e não aceita as pessoas vivendo o papel delas. Ela quer que a pessoa se transforme naquilo que ela precisa por causa da sua dependência. Pessoas que se relacionam de uma maneira apaixonada colocam a própria felicidade ou a própria vida na mão da outra pessoa. Agindo assim, acaba não sendo um companheiro, mas sim um peso dentro dos relacionamentos. Então, quando a gente se relaciona, você dá e você recebe. Se você está dentro de um relacionamento que você só dá e não ganha nunca, tem alguma coisa errada. E se você aceita isso, aquele indivíduo vai pesar na tua economia espiritual e emocional e depois não adianta se lamentar. E indivíduos que têm uma baixa autoestima, né, que precisam se relacionar com as outras pessoas usando elas como uma dependência emocional, não vão ser felizes. Porque se você pega a tua felicidade e coloca na mão do outro, coloca no relacionamento com o outro, o dia que essa pessoa não existir mais, acabou a tua felicidade. Então, se a tua dependência emocional, você é feliz na tua dependência emocional e essa pessoa vem faltar, não vai dar certo. Essa pessoa vai ter problemas. Né? Relacionamento distorcido, relacionamento desequilibrado. Quando rejeitado ou quando o relacionamento acaba, a pessoa fica com muita pena de si mesma, não enxergando mais nada, criando uma visão de túnel e entrando numa crise de birra, rejeitando o mundo e pensando em deixar de viver. Então, se você tem uma dependência emocional, se você vive uma dependência emocional, se o relacionamento acaba ou se o indivíduo não faz aquilo que ele quer, ele entra numa birra. Fica beiçudo, né? Rejeita o mundo e pensa em deixar de viver. Então, são gatilhos. Uma visão de túnel, não enxerga mais nada. Então, uma pessoa com um problema. E nós temos muito disso. Em determinados graus, né, em determinadas variações e gradações e nuances, todo mundo é um pouquinho disso. Né? Porque esses comportamentos, por que em 15 mil anos de sociedade humana moderna, né, do homem moderno, por que esses comportamentos ainda estão aí? Por que eles se desenvolvem? Porque é muito bom. Tem alguém que faça as coisas para você, que te bajule, que te carregue, que seja tua bengala. Quem é que não quer isso, né? Mas isso não faz a gente crescer. Isso faz a gente estacionar, faz a gente andar de lado, dá problema, a gente se torna um problema na vida dos outros. A gente pesa nessa economia. E o indivíduo sem essa felicidade, né, magoado com o mundo, achando que o mundo está contra ele, que a sociedade, que a família está contra ele, ele entra fácil nesse comportamento de deixar de viver. Eu não sou feliz, eu não encontro espaço, mas você está no melhor cenário, no melhor momento, com as pessoas que são necessárias para o teu crescimento. Está tudo certo. Mas por que o indivíduo quer fugir da vida? Porque esse egoísmo, esse comportamento egóico, esse sentimento de que eu preciso ser valorizado, esse sentimento de que o mundo não me entende, talvez é você que não está entendendo o mundo. Talvez nós é que não estamos nos olhando. Talvez nós é que não fazemos esse aspecto de perceber, né? Será que está tudo bem? Né? Será que está tudo certo? Será que eu estou fazendo direitinho mesmo? Será que não estou pisando na bola? Será que eu estou sendo um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão? Será que às vezes a gente tem que se fazer essas perguntas. E daí às vezes a gente faz essas perguntas e talvez a resposta venha boa. Talvez a espiritualidade diz, olha, continua, você está indo bem, está certo. Tem esse aspecto que tu não está vendo. Às vezes a gente precisa, né, dar um chacoalhão e acordar. E quando nós agimos assim, é o comportamento da paixão. Então aquilo que a gente acha que é uma paixão, né, quando a gente vê os jovens apaixonados, a gente não conhece o termo latim, passione. Passione é sofrer, suportar, é doença, é perturbação. Então quem está apaixonado está doente. Paixão é uma patologia, uma pequena doença, né?
É o comportamento da paixão, do apaixonado. Então a gente chama de apaixonado, mas o significado da palavra significa que o indivíduo precisa prestar atenção ali, porque talvez esteja doente. Apaixonado é quem está doente, provavelmente em um processo que, se não for sadiamente detido, olha só, a palavra da Joana, sabiamente detido, o transformará em um dependente emocional, principalmente se ele associa isso à ideia de posse. Então, às vezes a gente entra nesses comportamentos lá na nossa adolescência, quando não somos devidamente detidos, devidamente alertados na nossa pequena doença da paixão. Nós criamos aquela doença emocional, né? Ficamos apaixonados e, se nós não passarmos por isso, porque é um aspecto importante da nossa evolução, do nosso desenvolvimento psicológico, se nós não passarmos bem por isso, talvez lá na frente nós associemos o nosso comportamento, a nossa passione, a nossa doença, com essa posse. E ficamos dependentes emocionalmente. Aí você vai ter aquilo, o ciúme, o tempero do relacionamento. Se não tiver um ciúme, é porque está doente, cara. Para com isso. E essas canções que nós estamos ouvindo agora, nesses sertanejos que tem por aí, meu Deus, é uma aula de psicologia que nós precisaríamos ouvir um dia e começar a tirar dali as palavras e começar a entender o que está sendo dito ali. Porque, pelo amor de Deus, é problema. Que tem que sofrer, que tem que não sei o quê, que o ciúme é bom, porque, meu Deus, tem coisa muito melhor que isso e a gente tem como chegar lá e tem como desenvolver. A posse é uma expressão que denuncia atitude agressiva de dependência emocional. É meu, ninguém está. Posse, sob qualquer expressão, sob qualquer nuance, é uma atitude agressiva de dependência emocional. Eu preciso daquilo, eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa situação. E eu vou lutar com isso. Eu me torno agressivo. Eu tenho uma dependência emocional, eu tenho uma lacuna vazia, eu tenho um aspecto associado a essa lacuna, eu não estou fazendo o meu trabalho de casa, eu estou escondendo isso, e as minhas atitudes agressivas estão demonstrando que eu tenho uma dependência emocional sobre alguma coisa, e essa dependência emocional precisa ser estudada, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque se talvez eu resolver lá na minha origem, ou se eu começar a racionalizar isso, eu largo essa posse, largo essa agressividade e começo a perceber que eu não preciso disso. Está tudo aqui. Eu preciso enfrentar a vida, mesmo porque nós levamos o que nós desenvolvemos em espírito. Uma outra maneira de manifestar a dependência emocional é falsear com a inteligência para obter benefício próprio, em detrimento do bem alheio e do bem comum. Alegações de que não consigo escondem uma leniência em tentar uma satisfação em ser servido por quem executa. Então esse negócio de que eu não consigo, Joana de Ângeles pega pesado aqui. Falsear com a inteligência. Eu não consigo é falsear. Falsear é mentir. Então eu minto que não consigo e eu tenho, já está dentro de mim. Lembrem lá, se a coisa chega até mim, eu já tenho os elementos para resolver aquilo. E eu já tenho os elementos para começar a me perceber naquela situação. Então quando eu digo que não consigo alguma coisa, eu estou escondendo uma preguiça, uma leniência, um adiamento, né? E daí alguém vem e faz para mim, meu amigo, aqui dentro, uma satisfação. E quem me serve, quem faz, quem executa, quem chega e me entrega pronto, nossa, é uma satisfação. É uma energia gostosa aqui dentro. Mas isso é uma dependência emocional com base em uma mentira para obter benefício. E muitas vezes, o outro tem que fazer o dele e tem que fazer o meu. Então esse bem alheio, o bem comum, também é levado em conta na ordem espiritual, na hora de nós fazer as nossas contas lá, na hora de nós realizarmos
a nossa contabilidade espiritual, né? Então o outro fez, mas era para você fazer, era para você trabalhar, era para você conseguir. E a gente diz, eu não consigo, mas nem tenta. Então daqui a um ano, quando você não conseguir, daqui a um ano, tudo bem. Eu estou fazendo alguma coisa que eu realmente não estou conseguindo fazer. Mas não tentar dizer que não consegue, cuidemos com essa nossa atitude. São as atitudes passivas ou agressivas próprias daquilo que costumamos de chamar malandragem. Então nós temos uma coisa, brasileiro tem malandragem, né? Nós temos uma escola de malandragem, nós temos um comportamento de malandragem de Salamaleque, né? O jeitinho brasileiro que foi propagandeado por uma propaganda de cigarro, né? O brasileiro é esperto, né? Tem que levar vantagem em tudo, esperto. Malandragem. Atitudes passivas e agressivas de malandragem. Então não temos que ser malandros, nós precisamos dar conta do que é nosso. Precisamos fazer o nosso meia-culpa, precisamos trazer à luz, a nossa própria luz, aquilo que nós estamos colocando nas sombras e parar com esse aspecto da malandragem, de levar vantagem, de querer que os outros façam, né? Uma estrutura de personalidade montada em cima de um esquema de sobrevivência conhecido como manipulação. Então eu manipulo o outro. Por que o meu relacionamento, eu viro um peso no relacionamento? Porque eu vou manipular. Então eu vou fazer beicinho, eu vou fazer malandragem, aquilo que eu digo que eu estou sentindo, na verdade eu não estou sentindo porque eu quero manipular. Eu quero que aquela minha bengala psicológica fique ali, eu quero que a minha dependência emocional, aquele prazer que eu sinto em ser servido e aquela zona de conforto, né, eu manipulo para que isso exista. Então nós vivemos num ambiente de malandragem. Lembrando sempre que cada aspecto psicológico que nós manifestamos, nós vamos atrair para cima de nós companhias espirituais do mesmo teor. Então, se nós militamos nessa malandragem, se nós militamos nesse levar vantagem em tudo, certo, nós vamos atrair que tipo de espíritos? Da mesma forma, se nós nos aplicamos, se nós nos empenhamos, às vezes fazemos errado, às vezes quebramos a cara, às vezes dá certo, né? Se nós nos empenhamos, se nós aceitamos o convite da vida, se nós nos colocamos como aprendizes, se nós buscamos o Mestre Jesus, eu não sei para onde olhar, olha para Jesus. Como é que eu vou fazer? Como Jesus faria. O que nós vamos atrair para a nossa companhia? Daí aquele não consigo, ele passa a significar para nós um talvez eu consiga. Eu, quando me colocava diante de uma situação, eu dizia, olha, eu nunca fiz, mas me dá 30 dias. Em 30 dias nós voltamos a conversar. Principalmente quando começava um trabalho novo, né? Você consegue fazer isso? Olha, eu nunca fiz. Mas me dá 30 dias. 30 dias é um prazo razoável para você fazer, para você conhecer, para você aprender, para você perguntar. Porque a gente não sabe tudo. Né? Às vezes você vai começar um trabalho novo e tem alguém que está lá há 20 anos. Pergunta. Olha. Né? De repente tem alguém que já está lá naquele ambiente que você vai trabalhar, já tem alguém lá com mais experiência. Fica amigo dele. Em 30 dias talvez você aprendeu tudo o que ele sabia e muito mais, porque você tem bagagem também. Né? Então, precisamos observar que esse comportamento é um comportamento de malandragem, é um comportamento de manipulação e sempre lembrar que nós vamos ter companhias espirituais compatíveis com esses comportamentos. A jornada humana é solitária, todavia sem deixar de ser solidária. Então, nós fazemos o nosso caminho. Mas nós podemos ser solidários. E quando somos solidários, nós somos solidários dentro da família, dentro da sociedade, nós somos solidários. Então, eu não sei, eu ensino, eu aprendo. Quem sabe me ensina, no meu turno eu posso ensinar. Então nós evoluímos, cada um por si, mas todos juntos, em fileiras. Cercar a vida com algemas pessoais que suportam toda a minha carência, evitando outros que meu preconceito dizem serem estranhos, delimita meu horizonte e elimina todas as possibilidades de evoluir pelo amor. Então, se eu fujo disso, se eu não me exponho na vida,
Se eu não saio da minha zona de conforto, às vezes você vai encontrar gente boa, às vezes não. Mas é normal da vida. Às vezes tu acerta, às vezes tu erra. Mas não é permitido. Nós não temos lá o livre-arbítrio, nós não podemos escolher, é permitido escolher, inclusive. Então nós podemos evoluir pelo amor. Podemos sair aí na vida e vai estar cheio de coisa boa. E assim como nós vamos encontrar pessoas difíceis, nós vamos encontrar pessoas boas, situações difíceis, situações melhores, desafios, águas calmas. E assim vamos evoluindo. O outro me acompanha e me segue, ora me erguendo, ora me pedindo ajuda, nunca me carregando. Então, dependência emocional não é bacana. Porque às vezes a gente ajuda, às vezes a gente é ajudado. E a gente tem que ter sabedoria para fazer as duas coisas. Ajudar, mesmo que o outro não peça, ajuda. E quando alguém vem e oferece ajuda, aceita. Porque a pessoa está te observando. E se ela chega disposta a ajudar, é porque ela já viu que você está precisando de ajuda. E às vezes a gente é orgulhoso, não preciso de ajuda, sou o supra-sumo, sou o gás da coca. Não, aceita ajuda. Às vezes você vai perceber que não está vendo, e o outro já viu e sabe onde interferir. Então, o outro me acompanha e me segue. Ora me erguendo, ora pedindo ajuda. Mas nunca me carregando. Eu tenho que caminhar. A vida é o convite que o sol faz ao iluminar o caminho evolutivo. Recusar o convite é perecer sem luz dentro do medo que paralisa. Então, aceitar os convites da vida. Tem aquela expressão que diz, eu vou sair, vou matar o leão hoje, né? A gente tem que matar um leão por dia. E a gente acaba, às vezes, dificultando a nossa caminhada quando a gente faz esse aspecto, né? Onde é que você vai? Eu vou para a batalha, eu vou para a luta, eu vou para a guerra, eu vou matar meu leão. Eu sempre dizia que eu vou para uma festa. Ainda não, eu vou para uma festa. As pessoas ficam assim, né? Vamos lá, vamos matar o leão. Não, vamos lá, é uma festa. Às vezes eu chegava em casa de madrugada, né? Temporal, atrasada, chegava em casa. Onde é que você estava, Sérgio? Simone, né? Preocupada. Chegava, acabava acordando. Onde é que você estava? Estava numa festa. No começo lá em casa, a primeira vez que eu falei assim, ela me xingou. Como assim? Assim, ela não faz, mas, se eu disser que é uma batalha, se eu disser que é uma luta, né? Nossa! Mas se eu disser que é uma festa, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, mais uma vez, se nós aceitamos o convite da vida, se nós aceitamos o convite do Mestre, se nós observamos ele, nós vamos fugir desses comportamentos. Nós vamos fugir dessas energias que nós geramos para nós mesmos, dessas sombras que nós acabamos criando, e nós vamos aceitando a orientação do Mestre, o jugo do Mestre, o fardo que ele colocou para nós. Mesmo que seja difícil no caminho dele, esse caminho é o mais leve. E ele é manso, ele é humilde, ele é mestre, ele sabe. Esse caminho que nós vamos percorrer, ele já fez. Ele tem condições infinitas de nos socorrer e de nos ajudar. Nós é que precisamos aceitar esse convite. Então vamos fugir desses comportamentos, vamos parar de pesar sobre os outros, vamos começar a fazer a nossa parte evolutivamente, vamos começar a aceitar os convites da vida e realizar esses trabalhos, vamos começar a colocar para nós mesmos que a vida é muito boa e nós podemos colocar dezenas de exemplos de situações mais difíceis. A nossa está muito boa, nós podemos voar mais baixo, podemos correr se nós quisermos na nossa encarnação, basta a gente acreditar que aquilo que nós precisamos já está à mão e aquilo que nos encontra é para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Esse livro da Joana de Ângeles, ele é muito bom. Sugiro que nós leiamos e estudemos toda a obra de Joana de Ângeles e comecemos a aplicar para nós mesmos na nossa vida esses conhecimentos que a mentora traz para nós da espiritualidade e que com certeza são muito produtivos aí para o nosso
nosso despertar, poupando tempo, muitas vezes, do nosso precioso tempo da encarnação, para a gente deixar de fazer, pensar e agir de forma equivocada ou como bobagem. Gostaria de convidar todos para que nós fizéssemos uma oração, agradecendo ao Mestre Jesus por ser sempre a nossa luz, o nosso farol, porque Ele sempre envia para nós os seus trabalhadores, os seus mentores, os nossos amigos espirituais que nos inspiram, que nos auxiliam e que fazem com que a gente possa receber conteúdos maravilhosos, que com certeza são aplicáveis na nossa vida e que servem para nós como motivadores e como fios de meada, do qual nós podemos nos desembaraçar, nos desenlear e colocarmos ordem na nossa caminhada e no nosso processo, para que ele seja um processo evolutivo mais considerável. Que o Mestre siga iluminando os nossos pés, clareando o nosso horizonte e não permita ele que nós abandonemos agora que conseguimos vislumbrar a sua luz. Que a doutrina espírita nos auxilie e nos inspire e que possamos sempre tê-la à mão em nosso auxílio e em nosso socorro. Que assim seja.